Dia 1º de fevereiro de 2013. Estamos aqui, O que Penso, Que Vivo, 13ª parte. Nesse ínterim, eu falei com a minha amiga Maria Denise, desejei parabéns a ela. E a semana que vem vou dar uma passada para conversarmos pessoalmente. E acabei de escutar o último vídeo, último entre aspas, do Dr. Flávio Gicovati. O Dr. Flávio Gicovati é tão parecido comigo, incrível, né? Faz muitos anos que eu leio os textos do Dr. Flávio Gicovati. Eu lia quando ele publicava em revistas, né? Eu escutava ele, né? Mas faz exatamente um ano que eu tenho me aproximado mais daquilo que ele fala e daquilo que ele escreve, né? E foi em razão disso que eu comecei a escrever uma composição a nível de literatura, né? Chamada a Composição do Beijo. Esses pequenos textos que eu escrevi são dedicados em homenagem ao trabalho dele. Acabei de escutar o que ele falava, né? Como tornar mais tranquila, né? A nossa vida em razão das adversidades, né? Pois é, porque não dá para prever, realmente na nossa vida não dá para fazer uma previsão nem daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos tudo pode acontecer ou não acontecer, para o bem e para o mal, não? E puxando essas coisas que ele falou nesse vídeo, em relação ao que eu estava falando anteriormente, muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu descobri assim que existem certos elos, né? Certas coisas que é incrível incrível a conexão, e eu até poderia dizer que os acasos não existem. O Dr. Lacan ele dizia que me falem de acasos, os acasos não existem, né? Porque ele falava isso no sentido que existem fatores determinantes na nossa vida. Esses fatores determinantes explicam coisas que vão acontecer mais lá adiante. E eu diria que nós, principalmente nos momentos da nossa vida de sofrimento, os momentos de trauma muito grande, a gente só vai conseguir assimilar esses momentos bem depois, né? Mas eu percebi na minha vida coisas muito salutares. Então veja vocês, eu estava fazendo a faculdade de psicologia, né? E comecei a faculdade de psicologia em 1987. Em 1985 eu comecei a namorar o Eden Habib, né? O Eden Habib era um cara assim mais materialista, né? O trabalho dele era um trabalho ligado assim, ele era advogado do Tribunal de Contas do Paraná, né? Trabalhava no Tribunal de Contas, o irmão dele era diretor da Assembleia Legislativa do Paraná. Então a vida do Eden, né, o pensamento dele, o jeito dele era voltado mais para essa área da política, né? A família toda deles, dos Habib, eram ligados à política. O Aníbal Cury, que era um político muito conhecido aqui no Paraná, era primo do Eden e tal. Então eu comecei a namorar o Eden em 85, né? Em 87 a gente já tinha assim um namoro mais sério, um compromisso mais sério, né? Existia um vínculo, começou a existir um vínculo familiar, né? Eu me aproximei da família dele, comecei a conhecer as pessoas, a mãe dele, o pai dele, os irmãos, a sobrinha, e era um relacionamento muito gostoso.
apesar de eu não ter nenhuma afinidade com essa área política e materialista, né? Existia assim um vínculo afetivo gostoso na família dele que eu não vivia na minha família, não é? Muito bem, então eu entrei na faculdade de psicologia, não é? E lá dentro, em razão dessa amiga de turma, eu comecei a fazer psicanálise e conheci o Elvídio de Castro Veloso. No ano de 1993, a minha vida, aí eu posso falar numa adversidade tremenda, porque a minha vida deu um giro assim de 360 graus, né? Tudo colidiu, todos os setores da minha vida foram para o mesmo ponto, né? Como o meu pai é um cara muito autoritário, né? Ele adorava o Éden, mas naquela época eles viam, apesar do meu conhecimento, apesar da minha capacidade de assumir as minhas escolhas, né, a minha direção, apesar de tudo isso, o meu pai não aceitava, ele determinava as coisas, ele não aceitava nenhum tipo de atitude que fosse em desacordo com aquilo que ele pensava, né? Era terrível isso. Sempre, em toda a minha vida, o peso maior sempre foi a figura do meu pai, né? A minha mãe também era assim, né? Também é assim, mas a figura do meu pai foi uma figura assim muito marcante no sentido negativo, né? E um autoritarismo assim sem conta. Muito bem. Então eu comecei a fazer a faculdade, estava namorando o Éden, meu pai gostava muito do Éden, né? E comecei a fazer psicanálise. Meu pai não queria que eu fizesse psicanálise, porque ele achava que psicologia, fazer tratamento, fazer análise, fazer terapia, essas coisas eram coisas de gente louca, né? A minha irmã, que morava em São Paulo, era também um pé no saco. Embora minha irmã seja uma pessoa inteligentíssima, uma das melhores arquitetas aqui do Brasil, né? Doutoranda, etc. e tal. Naquela época, eu tinha que aguentar todas as vezes minha irmã vinha para Curitiba e a gente tinha breves e intermináveis discussões sobre o ponto de vista dela em relação ao curso que eu estava fazendo, psicologia, em relação à psicanálise, porque a minha irmã, naquele momento da vida dela, porque era da vida dela que ela estava falando e não da minha, naquele momento da vida dela, ela era uma marxista. Então, tudo que se referia a Freud, essas coisas, para ela, ela achava que tinha o direito de interferir nesse sentido da minha escolha, né? Então, quando ela vinha para cá, eu não conseguia nem conversar com ela, porque quando eu começava a conversar com ela começava a falar que psicologia não tem nada a ver, que psicanálise também não tem nada a ver. Então, olha, tudo que se refere à esfera profissional, ao conhecimento, às escolhas da minha vida, que são escolhas minhas, e sempre foram escolhas minhas, foi muito difícil. Dentro da minha família foi extremamente dificultoso, sabe? Extremamente dificultoso. E qualquer coisa que era conversada, não era conversada, não dava para levar adiante, era sempre: não quero que você faça, não quero que você faça isso, não quero que você faça aquilo, isso não vai dar dinheiro, e sempre em razão do dinheiro, né? Isso que você está fazendo não vai dar dinheiro, isso que você está tentando estudar não tem nada a ver. Então isso para mim, olha, me tirava a tranquilidade de continuar aquilo que eu começava a fazer. Coincidentemente, em 1993, a pressão estava tão grande em relação à minha vida sentimental com o Éden, né? Porque a gente não vivia na mesma casa, mas a gente tinha uma vida praticamente de casado, né? Eu vivia mais na casa dele do que na minha casa. E a vida sexual nossa, todo mundo sabia que a gente transava.
Então, assim, chegou a um ponto que meu pai não aceitava mais, entende? E a nossa intenção não era casar, a nossa intenção era morar junto. E isso também meu pai não aceitava. Ele decidiu assim: você não sai de casa se não for casada. Coisas assim absurdas, mas que eu vivi na minha pele e eu sei o quanto foram terríveis para mim, quanto foram difíceis. São adversidades assim com um peso de sofrimento, sacrifício e dor muito grande. Mas a gente aprende com tudo isso. A longo prazo, quando a gente olha para trás, a gente viu que se fortaleceu até com esse tipo de coisa. Então, em 1993, meu pai brigou com o Éden e determinou que o Éden não frequentaria mais a casa, né? Essa casa aqui, ele não queria mais que o Éden pusesse os pés aqui. Até hoje eu não sei qual foi o fundo de verdade, não sei o que foi dito, mas essa conversa eu sei que existiu. E eu entrei num quadro profundo de depressão, eu fiquei 1 ano em depressão, que eu não conseguia simplesmente levantar da cadeira. Foi uma coisa assim incrível, não é? E quando eu comecei a me erguer sozinha, né, porque o Éden resolveu sair fora, porque eu estava desse jeito, ele disse assim: desse jeito não dá, Denise. Aí ele saiu fora, né? Então eu tive que passar por tudo isso sozinha. Quando eu consegui me erguer, eu conversei com o Veloso. Eu disse assim: olha, Veloso, eu acho que... E nessa época o Éden entrou para ser vereador, né? Ele foi 2 vezes vereador aqui da Câmara de Curitiba. Então ele entrou para ser vereador, né? Eu via, era raro, de vez em quando ele aparecia e a gente conseguia se ver. Não dependia mais da minha vontade, não existia mais conversa, não existia mais nada, né? Só de vez em quando a gente conseguia se ver. E aí eu conversando sobre isso com o Veloso, né, em análise, ele disse assim: Denise, eu vou te falar uma coisa que eu não te disse até então. Aí eu disse: o que é, Veloso? Aí ele disse assim: Denise, o Éden é meu amigo. Nossa, eu quase caí dura. Ele disse assim: o Éden sempre foi meu amigo e eu conheço ele não é uma má pessoa, o Éden é uma boa pessoa, Denise. Ele disse para mim assim: eu acho que você teria que pensar melhor sobre essa decisão, se vale a pena, porque o relacionamento de vocês é um relacionamento bom, é um relacionamento, sempre foi um relacionamento bom, sempre foi a tentativa de honestidade, de sinceridade sempre existiram nas tuas palavras. E o Veloso dizia que sentia também que o Éden gostava de mim. Nossa, para mim foi assim uma porrada, né? Porque eu jamais imaginaria que o meu psicanalista era amigo do Éden, né? Muito bem, eu pensei a respeito, mas no ano de 2001 realmente não deu mais pé e eu acabei o meu relacionamento com o Éden. Certo? Não tinha qualquer possibilidade de conversar com ele, simplesmente não dava, né? E ele estava num outro ritmo de vida, ligado à política, e eu acho que a cabeça dele estava bem torta em razão daquilo, em razão da podridão da política. Muito bem, daí eu caí fora, né? Mas eu estava já trabalhando com o Veloso, a convite do Veloso, né? Eu estava trabalhando e estava acontecendo todas aquelas coisas no Colégio Freudiano de Curitiba e eu não sabia exatamente a razão daquele bombardeio dirigido à minha pessoa. Uma das causas possíveis é que eu fui descobrir também que no Colégio Freudiano cada psicanalista tinha um espaço físico, né? Um quarto, era uma casa, e cada quarto era o consultório, e cada psicanalista pagava pelo aluguel do consultório, né? E o alvará da casa, onde o Colégio Freudiano funcionava, tinha sido dado pelo Éden, que era vereador.
E essas coisas eu só fui descobrir depois, eu não sabia. Então eu acredito que quando quando o Veloso me convidou para trabalhar com ele, eu levei todas as minhas coisas para lá. Eu levei escrivania, eu levei 3 estantes de livros para compor uma biblioteca no Colégio Freudiano, eu levei material de desenho para trabalhar com as crianças, eu iria fazer todas as ilustrações dos seminários do Veloso, já tinha feito alguns desenhos, o pessoal aprovou. Então, tudo isso eu estava fazendo, eu chegava às 8 horas, eu chegava antes das 8 para trabalhar e saía só na hora que o Veloso saía. E durante todo esse tempo eu estava trabalhando. E acontecia cada coisa lá dentro que eu não sabia explicar, e talvez uma das explicações seja essa, que eu não estava pagando o aluguel, porque o que eu combinei com o Veloso é que todo o dinheiro que ele receberia em razão do meu serviço de ilustração seria para o Colégio Freudiano. Seria para comprar coisas para o colégio, comprar materiais para trabalhar com as crianças. Então, o meu lance, a minha negociação com o Veloso foi essa: eu trabalharia ali e o dinheiro não seria para mim, o dinheiro seria para o Colégio Freudiano. Eu imagino que tenha sido isso um dos problemas. Acho que foi, não sei. Mas até hoje me parece inexplicável e injustificável a maneira como eu fui tratada nesse lugar, sabe? Eu acho que não se trata nem um cachorro dessa forma, sabe? Eu jamais trataria um cachorro dessa forma, totalmente fora de ética, fora de tudo, né? Então esses são os detalhes, as conexões que eu digo assim, né? De repente você vê que uma pessoa conhece a outra, que conhece a outra, que conhece a outra, né? São coisas assim que na minha vida pessoal deu para sentir que existe assim existem conexões, né? Conexões assim que tem razão de ser. Vamos lá.